Fala povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Nigri Sekai. Eu sou a Buma e no vídeo de hoje você vai conferir os pontos principais do último episódio da quarta temporada da terceira parte de Shingeki no Kyojin. Ficou confuso, eu sei, mas eu vou tentar te explicar. Então, cola aqui. A quarta temporada do Shingeki é dividida em 3 partes. 2 já foram lançadas e a terceira parte lançou agora no dia 3 de março, lá no Japão. Esse episódio de 1 hora foi disponibilizado na Crunch pra gente assistir no dia 3 de março, então desde lá já tá pronto pra você ver, vale muito a pena. E essa terceira parte é dividida em mais 2, porque eles gostam de fazer a gente sofrer, né? Ficar esperando por um final definitivo mesmo. Então essa terceira parte teve o seu episódio lançado com 1 hora de duração, equivalente a mais ou menos 3 episódios, e a parte final, que seria a segunda parte da terceira parte, vai ser lançada só na temporada de outono, lá para outubro, novembro. Então, quando a gente tiver uma data específica, a gente fala aqui para vocês. Mas, resumidamente, o que aconteceu de importante nesse episódio? Eu vou tentar fazer esse vídeo sem muitos spoilers, porque ele é muito bom. Esse episódio de 1 hora vale a pena você assistir ele inteirinho. Então a gente vai falar algumas coisas principais e o resto fica aí por sua conta para você assistir e vir contar pra gente o que você achou, beleza? Começando, definitivamente, vamos lá! Esse episódio de 1 hora começa com um flashback do Eren. É mostrado ele criancinha. E essa cena, ela acontece lá no primeiro episódio da primeira temporada. Volta lá que você vai lembrar. E aí o Eren fala que ele estava tendo um sonho, né? A Mikasa acorda ele tá chorando. E ele fala que ele não se lembra de que sonho ele estava sonhando, mas que realmente devia ser algo muito trágico. Uma cena que me impactou bastante. E essa cena acontece logo em seguida desse sonho do Eren, né? Que ele acorda e tal, ele é criança. É a cena dos 2 irmãos. Esses 2 irmãos são os irmãos que roubam a carteira da Sasha. E o Levi até pega na mão deles e fala: "Ô, seu ladrãozinho de carteira, o que você tá fazendo?" Mas eles acabam se entendendo, né? O Levi vê aquela situação, vê que a criança vai ser punida e acaba disfarçando lá, fala que foi mal entendido. E eles vão até comer juntos, né? Essas 2 crianças, elas são refugiadas. Eles não são eldianos nem marleyanos, eles perderam, né, o seu próprio país para os marleyanos. E acabam ficando sem um espaço para si, né? Eles criam lá um acampamento onde eles vivem, mas eles são totalmente desprezados pela sociedade. E são esses irmãos que, infelizmente, acabam morrendo de uma maneira muito trágica. A cena do mangá é um pouquinho diferente só, mas não deixa de ser trágica da mesma forma. A cena é deprimente, gente. Eles estão fugindo, você assista, por favor, porque apesar de ser deprimente, o gráfico, a luta é muito boa. Esse anime é sensacional nesse ponto, não preciso falar nada. Cai a trouxinha de dinheiro no chão, porque eles estão fugindo, tá? Aquela loucura, os titãs estão arregaçando tudo e jogando pedra para todo lado, né? Devido ao impacto deles. E essas pedras acabam caindo em cima de coisas e pessoas. Infelizmente, o irmão mais novo é atingido, né? Tentando pegar de volta o dinheiro, a cabeça dele é esmagada. E o irmão mais velho acaba tendo o mesmo destino de uma forma um pouco diferente. A perna dele fica presa devido a uma pedra. E ele vê a morte do irmão na sua frente, ele vê o irmão sendo esmagado e depois acaba acontecendo a mesma coisa com ele. E uma das coisas importantíssimas nessa cena é a Ymir. Você vai perceber o reflexo dela no olho da criança. Foca nisso porque isso aí vai ser explicado lá na frente. Por que a Ymir estava lá? Depois desses 5 minutos terríveis de tortura, massacre, gritos, sangue, explosão e tudo mais, eu já vou para a parte em que a aliança ela tenta se mobilizar, armar um plano, fazer algo para que eles possam parar o Eren. Mas mesmo assim, você vê que a aliança é um pouco dividida, porque a Mikasa e o Armin, o Eren é melhor amigo deles e eles querem acabar. Né? A única ideia que eles têm em conjunto é essa, acabar com o rugido da terra, né? Acabar com o estrondo. Mas de que maneira fazer isso? E os dois querem salvar o Eren, querem conversar com ele, tentar alguma outra saída
que não seja esse genocídio total. Aliás, o Eren, a gente fez uma enquete sobre ele aqui no canal, e vota lá o que você acha do Eren. Ele é um personagem que divide muito opiniões, ou você ama ou você detesta, você não quer ver ele na sua frente. Mas é um personagem muito bom. Fazendo um parênteses aqui, ele é tão bom que ele ganhou o prêmio de melhor personagem principal nessa premiação da Crunchyroll Awards 2023. Voltando a falar sobre o anime, o Eren, ele tem esse poder do Titã Fundador, né? Devido a tudo que aconteceu lá nas outras partes dessa temporada. Então ele consegue invocar os outros titãs, né? Ele leva os titãs, digamos assim, e os Eldianos até, quem ele quer escolher, para aquela parte onde tem os caminhos, né? Tem aquela árvore, tem a Ymir, leva para esse caminho e aí ele fala: Armin, Mikasa, não vai ter conversa, eu estou decidido e eu deixei vocês livres para escolherem, apesar, né, de certa forma o Eren poder controlar esses outros titãs originais, mas ele deixou livres para eles fazerem o que eles bem entenderem. Ah, você quer me parar? Vem para cima, eu não vou te impedir. E também não quero conversar, não vai ter nada que me faça mudar de ideia. Isso é um ponto que eu acho que ficou um pouco controverso para o Eren, porque, beleza, ele não quer parar, mas será que ele quer ser parado? Qual é o sentimento de verdade dele? Lá atrás a gente tem uma cena do Armin com a Annie. A Annie chama ele para sentar no convés ali do barco e eles têm uma conversa meio minimalista ali. É nítido que os dois sabem o que um sente pelo outro, mas a Annie, ela não tem essa motivação de lutar pela humanidade, porque na verdade ela não tá nem aí pra humanidade. Acho que a única humanidade que ela liga é o pai dela, né, que ficou lá no continente. E ela tá preocupada com ele, tá até pensando que a essas alturas do campeonato ele já tá até morto. Mas o Armin tenta convencê-la, né, de pô, vamos lá lutar, mas ele entende o lado dela, né? Ela até agradece por ele ter ficado tanto tempo conversando com ela enquanto ela estava presa naquele cristal. E aí vem um pássaro e senta ali na bordinha, né, do convés, e aí que tá o negócio da ideia do Eren também. Pode ser, não sei, é o que eu penso. Mas o Eren, o que ele almeja? Né, entre outras coisas, ele quer liberdade. Mas a liberdade tem a história de que meu direito termina onde começa o seu, não é? E o Eren talvez queira passar por cima disso tudo. E para fazer todo esse estrago, ele vai ter que desrespeitar o outro, que é o que ele está fazendo. Então não que o Eren estivesse lá no convés, vendo toda a conversa do Armin com a Annie, mas a ideia de representar, né, a liberdade, qual é um símbolo mais perfeito do que um pássaro? E é sobre isso que o Armin estava falando com o Eren em um dos momentos que o Eren o chama exclusivamente, ele tem lá meio que uma visão, um momento com o Eren, e é citado um pouco sobre liberdade. Bom, além das crianças, é chegado o momento, talvez um dos mais trágicos, se não o mais trágico para mim, nesse ponto. Quando a aliança tá naquele momento de, a gente tem que pensar o que a gente tem que fazer para acabar com o Eren. Eles estão lá no avião, né, tentando ainda subir nele e bolar um plano. Vem o Floch, que a gente achou que ele estava morto, né, ele conseguiu se agarrar ali no navio, né, e subir no avião e começa a atirar para todo lado e ele acaba acertando o tanque de combustível que estava sendo abastecido, para que a nave pudesse fazer o que ela tinha que ser feita. Eis que a Hange tem uma ideia, ela fala: quanto tempo vocês precisam para arrumar essa aeronave? E aí um dos militares fala: olha, 1 hora, para deixar assim bem nas coxas, sabe? E é o que acaba acontecendo. A Hange acaba se sacrificando, é uma cena linda, uma das melhores cenas de usar equipamentos 3D, graficamente muito bonitas, voltando a falar nisso. E a morte dela acaba de uma maneira bonita. Bonita porque, não que eu gostaria que ela tivesse morrido, mas porque ela tem uma conversa ali com o Levi bem séria e ele fala: não, você tá falando isso por quê? O Levi, ele se vê como o único sobrevivente da turma dele, né, que lutaram juntos, ele se vê sozinho, apesar de estar com as outras pessoas, né, que ele acabou criando junto ali, vendo crescer.
mas da turma dele não sobrou mais ninguém. Então, ele, além de estar todo acabado, tem mais essa ainda. E é bonita pelo sentido de que, quando ela morre, eu achei muito legal o autor ter colocado isso. Ela vai para um mundo, digamos assim. Aqui na Terra a gente falaria que é o paraíso, ou sei lá, é o purgatório. Mas é uma dimensão, não sei se você acredita nisso, em que ela encontra outras pessoas. E aí ela acorda, ela desperta, ela pergunta pro Irving: deu certo? Eu consegui fazer com que eles voassem com a aeronave? Eu consegui ajudar de alguma forma? E o Irving fala: não, você cumpriu o seu papel, você fez tudo o que você podia fazer. E o Eren realmente é uma pessoa muito difícil de lidar. Então ela fala: ufa, pelo menos ajudei de alguma forma. Eu achei muito legal ele ter colocado de volta esses personagens que eu achei que eu nunca mais veria. Bom, eu não vou me estender muito, porque eu quero que você assista esse... Eu não vou me estender muito, mas... Ai, caramba! Bom, eu não vou me estender... Bom, eu não vou me estender muito, porque esse episódio... Bom, a nota que eu vou dar pra ele é a máxima, né? 10/10. Se ele tivesse sido dividido em 3 ou 4 episódios, eu acho que ele não seria tão bom quanto ele foi nessa 1 hora inteira. 1 hora intensa mesmo. Por isso ele, pra mim, teve uma nota máxima. E outra coisa que eu não vou me estender, porque eu quero que você realmente assista, porque vale a pena. Eu posso ter falado dos pontos principais, mas tem muita coisa que ficou pra trás e coisas importantes que vale muito a pena você assistir. Roteiro, gráfico, animação, música. A música dá todo um toque pro anime, e nesse episódio não foi diferente. Nas cenas mais impactantes, como a morte da Ranja, a sequência dela lutando com os titãs, né, para ter aquele fim que ela teve. A parte final mesmo do episódio, onde a aliança vai para cima para lutar, tem um personagem que aparece lá, muito bom, você fica na dúvida se realmente é aquela pessoa, se não é, e infelizmente a gente só vai descobrir isso lá pro final do ano. Então, por favor, assista e vem debater com a gente o que você achou desse episódio magnífico. Então é isso, assista, vem contar pra gente, inscreva-se no canal para você que ainda não é inscrito, curta a nossa página lá no Instagram, @canal Nigiri Sekai, e até o próximo vídeo. Tchau!